tarde, Melhor Escolha deste sábado começa agora com os assuntos em alta no universo da construção civil, arquitetura e decoração. E hoje no programa a gente mostra uma tendência em alta, o estímulo de diferentes sensações na arquitetura. A ideia é explorar os 5 sentidos nos ambientes para conquistar e encantar ainda mais os moradores. Já parou para pensar o porquê que a sua casa ou apartamento pode parecer menor do que realmente é? Você vai ver que muitas escolhas na decoração influenciam diretamente na dimensão visual do ambiente. E tem dicas e truques que dão a sensação de que seu lar é maior. E mais, a iluminação é um dos elementos que se destacam em um projeto arquitetônico. Veja como as luzes no forro de gesso são capazes de deixar o espaço mais bonito, amplo e moderno. Seja bem-vindo à sua melhor escolha deste sábado. Tá começando. Mais uma vez, muito boa tarde para você que segue aqui com a gente no Melhor Escolha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E a gente começa o programa de hoje falando sobre uma tendência cada vez mais em alta, a chamada arquitetura dos sentidos. Ela aposta em projetos que buscam trazer harmonia aos ambientes, não somente através da visão, mas aguçando os 5 sentidos. E nós batemos um papo super especial com uma profissional em destaque nesse segmento, a arquiteta Sandra Moura, que se dedica a buscar mais do que a beleza, mas criar um vínculo entre o espaço e quem vai ocupá-lo. Olha só. E nessa nossa conversa eu já começo perguntando, Sandra, o que é a arquitetura dos sentidos, né? Que conceito é esse? Bom, Bruninha, é o seguinte, para você poder entender o significado dessa minha busca da arquitetura dos sentidos, eu tenho que voltar 8 anos atrás, quando eu fiz a minha pós de construção sustentável pelo Green Building. Nesta minha pós, eu obtive assim muitos livros, que foram livros assim indicados pelos professores, e um dos livros falava sobre um conceito diferente da essência do habitar. E é de um arquiteto escandinavo chamado Johan Palassmann. Ele é da Faculdade de Helsinki de Arquitetura, e ele fala o seguinte, que arquitetura, o arquiteto, quando ele projeta, ele conceitua uma obra, ele se preocupa muito com a estética e a função. E ele esquece o mais importante, que é a humanidade. É o ser humano que está inserido dentro do espaço construído. Então, quando eu comecei, aí eu me interessei, né? Porque eu fui buscar alguns livros dele, que ele tem um livro chamado Essência, tem outro livro chamado Habitar, A Pele dos Olhos, olha que lindo. Então, eu fui buscar mais sentido e mais literatura para poder me aprofundar. E percebi o seguinte, que, na realidade, o que está acontecendo no nosso momento, na contemporaneidade, está acontecendo o seguinte, a tecnologia, ela está com a evolução, uma linha exponencial. E o homem, ele está aqui, ó, nesse meio aqui, ele não consegue acompanhar a tecnologia e ele está nesse ciclo aqui mais embaixo, perdido. Perdido. Verdadeiramente perdido. E eu falo para você que não é uma nova geração. É a geração de pessoas mais idosas, das pessoas de meia idade, das pessoas que estão entre 30 e 40 anos, dos pré-adolescentes, das crianças, elas estão perdidas. Então, foi dentro desse sentido que eu busquei fazer uma pós-graduação muito conceitual, chamada Psicologia Positiva. Eu estou fazendo pela PUC do Rio Grande do Sul. E dentro desse conceito de psicologia positiva, você estuda com todos os grandes neurocientistas brasileiros e grandes neurocientistas do mundo o conceito do bem-estar do ser humano. Então, eu quero fazer um link dessa arquitetura que hoje eu projeto com qual é o significado na neurociência do bem-estar do ser humano. Perfeito. Então, dentro desse conceito, eu vou buscar os 5 sentidos. O tato, o olfato, a audição. Então, todos esses, os sentidos, a gente vai buscar dentro do conceito da arquitetura. Por exemplo, o tato.
Você vai buscar elementos naturais, como pedra, madeira, e coisas que você consiga perceber, ter a percepção e a consciência da textura. Então, você sente o material de maneira diferente. Então, quando você vai e você sente a madeira, na realidade, ela te transmite um bem-estar e você não sabe por quê. Porque os espaços, Bruna, eles se comunicam com você. Você não sente como é que você chega numa catedral gótica e você se sente pequenininha. Porque você tem um pedreito bem alto e ela dá a sensação de imponência e você se sente muito diminuído em relação àquela construção. A grandeza daquela construção. Então, por exemplo, a visão. É importante você ter uma visão estética de percepção das coisas. O olfato. Como é que você vai perceber e entender o olfato na arquitetura? Poxa, a gente precisa fazer hortas, nós precisamos colocar flores, nós precisamos colocar frutos que dê flores nas nossas casas, nas nossas construções. Isso já foi detectado que, dentro de um conceito de biofilia, de que as empresas que conseguem agregar o verde no espaço construído, ela tem 48% a mais de rentabilidade, de produtividade com as pessoas que estão inseridas dentro deste espaço. A audição. Você imagina o que é você estar num espaço e que aquele espaço você consiga ter o barulho da água, você consiga ter o cantar de um pássaro. Então, e isso você pode agregar. Se você perceber, no nosso escritório mesmo, a gente está aqui no meio de Manaíra e nós colocamos umas jardineiras e essas jardineiras, elas têm aqueles pontos de água para os beija-flores e o tempo todo a gente está sendo visitado por beija-flor aqui. Então, você tem condição de poder ter essa percepção deste bem-estar aguçando todos os sentidos. A visão, o olfato, a audição, o tato, o paladar. O paladar é o seguinte, as pessoas hoje, elas estão cada vez mais se fechando dentro dos seus espaços e buscando os seus espaços gourmets. Você vê pessoas hoje que dizem assim, poxa, que bacana, você em vez de ir para a rua, você poder fazer algo especial para um grupo de amigos, para a família e ter esses espaços gourmet. Então, como é interessante você ter um momento de degustação e de partilha de vida. Eu sempre digo o seguinte, eu acho que a gente está num momento de que quando a pessoa procura luxo, o luxo é o tempo. E o tempo tem que ser vivido descalço. É possível que esses 5 sentidos apareçam num único projeto, Sandra? Sem dúvida nenhuma. E isso aí é o grande desafio de nós arquitetos. Nós precisamos fazer com que esses sentidos sejam aguçados e as pessoas, sem perceberem, se sintam abraçadas e tenham um bem-estar e uma qualidade de vida, porque é isso que o homem na vida urbana busca. Porque senão nós íamos para o campo, né? Então, o que é que a gente vive hoje? A gente vive hoje em espaços fechados, em espaços que são escuros. Aqui dentro desse espaço que você está aqui, você vai entender que nós só acendemos as luzes artificiais às 17h05. Ou seja, nós passamos o dia todo com toda essa luz natural. Então, isso é algo extremamente importante. Isso aí eu aprendi quando fui fazer a parte de construção sustentável, que isso é algo muito importante. E a gente precisa sempre agregar valor nisso. Por quê, Bruna? Porque eu acredito que eu escolhi a arquitetura por vocação. E quando a gente escolhe algo por vocação, a gente precisa ter propósito. E a gente só consegue ter propósito quando a gente consegue fazer com que o que nós temos de bom e que nós aprendemos e temos consciência, a gente possa partilhar. Porque não adianta eu ter e ficar retido a mim. Eu preciso ter essa consciência, que eu preciso dessa partilha, porque meu propósito é cada vez mais pessoas terem o interesse e a vontade de ter seus espaços que tragam bem-estar. E eu quero dizer uma coisa a vocês, que não é caro, porque às vezes as pessoas buscam, Sandra, isso aí que pode ser caro. Não,
Pelo contrário, a gente sempre busca o natural e o mais barato, que às vezes você tem uma pedra rachinha, a maneira de você colocar a pedra, a maneira de você botar o tijolo cerâmico, a maneira de você poder introduzir elementos que não sejam caros, mas que dêem um bem-estar às pessoas. Muito legal. Certamente é uma tendência mundial, né? Como é que a arquitetura dos sentidos aparece nos cenários, assim, no mundo? Por exemplo, você vê uma cidade-estado como Singapura. Singapura é uma ilha que ela tem o território dela é muito pequeno e ela hoje busca fazer edifícios verticais e nos seus edifícios verticais eles colocam praças nos andares. Então você vê um interesse do mundo de poder perceber e entender de que a natureza é importante para o homem. Então, cada vez mais você percebe as pessoas nos espaços urbanos procurando trazer esta natureza perdida pelo próprio homem que a destruiu. E precisa aliar, né? Criatividade, sensibilidade. Consciência. Consciência, né? O toque de bom gosto. Ter o bom gosto, ter a consciência e também ter um profissional que, vamos dizer assim, um profissional que direcione a pessoa para ela não fazer algo assim aleatório e que não vai trazer o resultado positivo. Então, nós profissionais da arquitetura, aí você tem que buscar a pessoa que realmente tem esse propósito e esteja realizando com profissionalismo, buscando ter esse entendimento e buscando, vamos dizer assim, ter este embasamento profissional, porque na realidade nós estamos buscando trazer um embasamento profissional dentro de um conceito de uma arquitetura nova, que é essa arquitetura dos sentidos que trabalha um conceito muito mais amplo de bem-estar para o ser humano. E dessa forma todos podem ter acesso à arquitetura desse sentido? Sem dúvida nenhuma, todos podem ter acesso, porque a gente pode conseguir fazer isso de uma maneira mais econômica, de uma maneira em que as pessoas possam buscar verdadeiramente o seu bem-estar, ou seja, chegar no seu apartamento, na sua casa e sentir que está sendo abraçado pelo aquele espaço. Bacana, né? Agora tem uma pausa para o intervalo bem rapidinho e na volta você vai saber erros na decoração que podem deixar a sua casa menor do que realmente ela é e dicas para aumentar a dimensão visual dos ambientes. A gente volta já.